Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Preparando esse devocional de hoje, me veio à mente, claro, através do Espírito Santo, das muitas incertezas que acometiam os apóstolos no dia posterior à morte de Jesus. Como eles devem ter ficado desolados, tristes, cabisbaixos, sem entender muita coisa, sem compreender aquela situação. Como o Messias, o Filho de Deus, que realizou tantos milagres, curou cegos, paralíticos, leprosos, endemoniados, que andou sobre as águas, que até ressuscitou pessoas, não reagiu durante a prisão, durante as torturas. Certamente muitos dos apóstolos pensaram em retornar às suas atividades, aos seus povoados. Fique imaginando a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, que dias antes pediu que seus filhos se sentassem ao lado de Jesus quando assumisse o reino de Israel. O que passava em sua cabeça? Talvez ela tenha entendido de qual cálice Jesus disse que estava pronto a provar. O sonho acabou, creio que a maioria pensava. Somada a todas as dúvidas, ainda tinha a saudade, a revolta de ver alguém que não merecia sofrer tantas calúnias e ter o corpo violentamente machucado, de haver sido condenado à cruz, pior espécie de condenação da época, reservada para os maiores infratores da sociedade, os mais pecadores, os mais terríveis e sanguinários homens. A cruz era uma espécie de vitrine, onde as pessoas ficavam expostas no alto por muitos dias, principalmente quando não se tinha família. E do alto do madeiro via-se as aves de rapina dilacerarem o corpo. Quem avistava o crucificado tinha a certeza que aquele era um transgressor da sociedade, alguém que além de haver enfrentado a cruz iria para o inferno. Por isso que a profecia dizia em Isaías 53, ainda no Velho Testamento, referindo-se ao Messias, a Jesus: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores não abriu a boca. Fique imaginando também o peso de consciência que afligiu os apóstolos, já que na hora mais necessária abandonaram a Jesus. Como deve ter doído a consciência de Pedro por tê-lo negado por 3 vezes, e por ele saber que Jesus sabia que isso iria acontecer. Como deve ter sofrido as muitas pessoas agraciadas, a exemplo de Bartimeu, que vivia sem esperanças até saber que ainda havia uma luz no fim do túnel, que um homem da parte de Deus chamado Jesus estava na região. E apostando tudo, ou melhor, o pouco que lhe restava, gritou na escuridão da sua deficiência: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica a imaginar a mulher do fluxo de sangue, que vivia banida da sociedade, provavelmente nas catacumbas junto com os leprosos, e reuniu as últimas forças que lhe restavam e, cobrindo sua palidez mórbida, meio que sem energia, se esticou e conseguiu tocar o manto de Jesus e teve sua vida devolvida. Como ela deve ter sofrido durante e após a condenação e morte do seu restaurador. E Lázaro, Marta e Maria. Maria deve ter entendido o porquê foi movida dias atrás a derramar seu perfume mais precioso nos pés do Divino Mestre. Marta deve ter pensado: ao invés de ter me preocupado tanto em dar a melhor estadia a Jesus, a melhor alimentação, devia ter ficado mais tempo em sua companhia, escutando suas aveludadas explicações do reino de Deus. Já Lázaro deve ter chorado o mesmo choro de Jesus ao saber que ele havia morrido. Só que Jesus chorou a dor de Marta, convicto que minutos depois ressuscitaria seu amigo. Mas Lázaro chorava de saudade apenas. Chorava a dor de quem nada pôde fazer por seu amigo, que lhe devolveu o bem mais precioso, a vida.
mas é sobre a vida que precisamos falar aqui agora. Jesus devolveu a vida a toda a humanidade, a mim e a você. Uma vida mais preciosa que a vida física devolvida a Lázaro, mais valiosa que todos os milagres físicos realizados por ele. Efésios 2:1 diz: Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O milagre da salvação eterna é o maior presente, o maior milagre realizado por Jesus na cruz do Calvário, motivo que nos faz ver a cruz como um pódio, um lugar de vitória. Só os corajosos e obedientes a enfrentam. Por isso Jesus recomendou que cada um de nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo. No segundo dia após a morte de Jesus, os apóstolos estavam arrasados, deprimidos, escondidos, morrendo de medo, com sua fé fragilizada. Mas mesmo nos dias maus devemos lembrar que existe um Deus que vela, que cuida de todos os tristes, oprimidos e sobrecarregados, que após a noite escura o sol raia e dá o seu esplendoroso show de luzes, renovando vidas, ressuscitando esperanças. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, renovam suas forças, diz lá em Isaías. Confiamos no nosso Deus, que a cruz não foi o fim, foi o grande começo, foi o limiar de uma nova era, onde a graça passou a existir, onde os pecados foram anistiados de todos aqueles que creram nas palavras de Jesus, onde o véu do templo se rompeu e novamente voltamos a ter acesso a Deus. Quando tudo parecia o fim para os apóstolos, Jesus continuava trabalhando para promover vida em abundância, vida eterna. Estava visitando as regiões do Sheol e Hades para se mostrar e levar consigo todos que viveram no passado e esperaram na plenitude do tempo por ele, pela vinda do Messias prometido. Graça e paz.